bom dia, tudo bem com você? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é terça-feira, dia 11 de outubro de 2016. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Clébio Cavagnoli. A Record News entrou numa nova fase, nova logomarca, novo cenário. Um novo slogan e uma nova proposta. Estamos aqui para informar e, com isso, contribuir para o seu crescimento. E todas essas informações foram apresentadas em um programa especial ontem. É o seguinte, as pessoas vão ter opinião própria. Nós não queremos fazer a cabeça de ninguém. Nós não estamos aqui para fazer a cabeça de ninguém. Nós estamos aqui para despertar o seu espírito crítico. Mas é óbvio que se você não tiver informação, se você não tiver conhecimento, se você não procurar o caminho da educação, você se limita e você não usa nem 10% do potencial que qualquer humano tem. É a essência do jornalismo, levar a informação até o nosso público e fazer com que essa informação ajude de alguma forma o público que está em casa. Que eu acho que a informação ela faz parte da nossa vida. Com informação a gente pode chegar mais longe e mais fácil. Tudo que vocês pesquisam e estudam para estar aqui, passando para o público, para mim, é essencial. Uma informação no sentido de combustível, de inspiração. Como cada entrevistado, como cada história, como o que eles podem fazer na vida acrescenta na sua vida também. A gente vive numa nova era em que todo mundo quer novos conhecimentos a todo tempo. As coisas mudam muito rápido e isso interfere na nossa vida. E em nossa enquete de hoje, a gente quer saber a sua opinião. Você acha que a informação muda o seu dia a dia? Para votar sim ou não, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Lembrando a você que nós falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Vamos agora aos destaques de hoje. Após quase 12 horas, Câmara aprova texto base de proposta que limita gastos públicos. Entenda o que é a PEC 241 e o que ela muda na sua vida. Salário médio oferecido por estágios no Brasil é de quase R$1.000. Mas para conseguir uma vaga, os estudantes enfrentam uma disputa acirrada, muitas vezes mais difícil do que o vestibular. Você sabe usar a vírgula nos seus textos? Ela pode mudar a compreensão de tudo. Saiba por que na estreia da nossa coluna com o professor de português, Rodrigo Maia. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal. Porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Bom, e na nossa nova fase, a logomarca também está mais moderna. A mudança foi feita para levar leveza para você aí em casa. E você vai vê-la agora em todos os nossos programas e telejornais. E a nova fase da Record News foi destaque no telejornal da Rede Record. Com um novo cenário e ainda mais conteúdo, foi apresentada aos telespectadores a nova fase da Record News. Nós damos a informação. Você dá a notícia. O pacote gráfico dos programas e a logomarca ficaram mais modernos. Neste cenário, serão apresentados os principais telejornais, entre eles o Jornal da Record News, com Heródoto Barbeiro. É o século da informação, é o século do conhecimento. Portanto, ele vai ter muita informação aqui na Record News para que ele possa entender o mundo que ele vive, o país que ele vive e, mais do que isso, que ele possa progredir naquilo que é o seu ideal. A informação é a marca da emissora e está também no novo slogan. Uma nova Record News. Informação para você crescer. Além da notícia, a Record News também vai mostrar diversas áreas de interesse do telespectador que vai receber ainda mais espaço na programação. Cultura, esporte, maternidade e muito mais. É Muito isso, bem. cultura, esportes e muito mais o que você quiser e nos trouxer também na interatividade. Participe, sugira também o que você quer que seja tema aqui para nós abordarmos no Link Record News e durante toda a nossa programação. Como você sabe, com novos cenários, com nova logomarca, novo slogan, informação para você crescer, nosso intuito é justamente isso, que você nos ajude a construir um jornalismo que não só fique mais perto de você por meio da sua participação, mas que te ajude a crescer como cidadão, como ser humano e também na sua carreira, nos seus estudos, em tudo que você fizer. Ajude-nos a fazer essa nova Record News a partir de agora. Ontem nós tivemos aí uma noite realmente
muito bacana, uma noite de comemoração. Essa nova etapa teve o anúncio contando com a participação de pessoas para lá de especiais. Vimos aí a Laís Souza, ex-ginasta. Tivemos também a presença de empresários, o Arthur e o Geraldo Rufino, a dona Cleusa da Sodier. Enfim, foi muito gostosa essa energia e a possibilidade de ver realmente que é possível driblar a crise, o mercado que não está tão favorável, com um pouco de visibilidade e entendendo melhor a informação a seu favor. Você também pôde notar aqui no cenário ontem, nesse programa especial RN, inclusive especial, a presença dos nossos colegas apresentadores de diversos outros programas, inclusive o programa Mãe é Tudo que começa hoje, com a apresentação de muitas jornalistas, entre elas a Maria Cândida, que vai trazer informações que vão facilitar o seu dia a dia como mãe. Também o Nolan, que faz o Jornal da Manhã, a Marcela, que faz da tarde, as 2 edições do Hora News, o Pedro, que apresenta em Araraquara junto com a Sônia, e claro, Vera Viel, que traz aquele contraponto para você todos os dias por meio do Zapping, equilibrando um pouquinho de notícias com entretenimento. Tudo isso faz parte dessa nova Record News para que você tenha informações para crescer, mas também esteja sempre ligado em tudo o que acontece no nosso país. E por falar em sua participação, hoje nós já abrimos esta edição que inaugura a nova fase aqui da Record News no link Record News, contando com a sua participação. O tema da enquete de hoje é justamente a informação. Você acha que a informação muda o seu dia a dia? Interaja com a gente pelas redes sociais com a hashtag link Record News e também enviando o seu pensamento pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307-1851. Continue votando, participando. Daqui a pouco, assim como sempre, a sua opinião aqui na nossa tela e no cenário novo, ainda mais valorizada a sua opinião a partir de agora. Muito bem, enquanto você participa, vota, envia para a gente o que pensa, a gente segue com notícias para você crescer. Entre elas, a respeito do salário médio oferecido por estágios no Brasil, que é de quase R$1.000. Algumas empresas oferecem o dobro desse valor. Ah, mas aí é que vem a tal da peneira. Para conseguir uma vaga, os estudantes enfrentam uma disputa acirrada e muitas vezes mais difícil do que o vestibular. Num país em que a média salarial é baixa, imagine ganhar quase R$2.000 aos 20 anos sem ter terminado a faculdade. Numa grande construtora, o salário de um estagiário pode chegar a esse valor. Marcos estuda engenharia civil e está de olho nas oportunidades, mas conseguir uma vaga foi muito difícil. As entrevistas pouco surgiram, muito currículo, entrando no site de construtoras, mandando currículo, site de busca de emprego, essas coisas. Foi uma loucura. Foi uma loucura. O mercado segue o ritmo da economia. As vagas de estágio abertas no país diminuíram 10% nos 3 primeiros meses de 2016. Foram cerca de 31 mil ofertas. No meio do ano, na segunda temporada de contratações, não houve 20 mil, queda de quase 15% em relação ao ano passado, segundo uma empresa que monitora o mercado de estágios. 100 candidatos por vaga. Esta foi a relação de inscritos deste ano para estagiar nesta construtora. Quem é selecionado agarra a oportunidade para conseguir experiência para vencer o próximo desafio, o de ser efetivado. O salário médio oferecido no país é de quase R$1.000. Para ser selecionado, não basta só estudar numa boa instituição. Fluência verbal, quando vão trabalhar um case, trabalho em equipe e tudo mais. E nessa oportunidade a gente também aplica provas de lógica, testes de redação. E aí, uma vez aqui dentro, a gente avalia esse potencial e o fit, que a gente chama, né, dentro da nossa cultura e como que eles se portariam e o potencial de crescimento aqui dentro, já que, na nossa opinião, o programa de formação de estagiário é o nosso pool de talentos, né? Marcos sabe que precisa se destacar. E se depender dele, assim que se formar, o lugar na empresa já está garantido. Sou auxiliado por um engenheiro residente mesmo aqui da obra e com certeza ele me apoia, ele me dá decisões, ele fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para ser um bom profissional, tem que fazer tudo mais. Eu adoro isso, ele te trata realmente como engenheiro, ele não te vê como estagiário, ele te vê como profissional, um colega de trabalho, é o máximo, é um diferencial. Muito bem, toda a informação, por isso é muito importante nesse processo aí que é quase um vestibular. Vagas acirradas, o estágio que é bem remunerado. Então fique sempre ligado para você realmente se enriquecer com informações que contem ao seu favor. Informações que a gente faz questão de trazer aqui para você. Inclusive porque estamos falando justamente das informações que fazem você crescer. E o domínio da língua portuguesa é muito importante, inclusive para esses vestibulares, para tentar uma vaga de emprego. Você sabe usar a vírgula corretamente?
efetivamente? Esse é um erro muito comum, principalmente nas redações. As pessoas pensam que qualquer respiração no texto exige uma vírgula, mas não é bem assim não, viu? E para explicar isso para a gente, recebemos aqui o professor doutor Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Rodrigo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Fico muito feliz em fazer parte dessa nova fase da Record News. Desde ontem acompanhei o programa especial e, assim, é um orgulho muito grande para mim fazer parte dessa nova fase, que com certeza vai ser de muito sucesso. Muito bom. Com certeza, e você nos ajudando com isso, né? Isso. O que eu puder falar de língua portuguesa que seja útil para todo mundo, que gere uma informação com conteúdo, que a gente possa construir uma língua portuguesa interessante, eu estou à disposição. Rodrigo, qual a importância da língua portuguesa? Ou da vírgula na língua portuguesa? Você viu que eu já respirei profundamente assim, né? A questão da vírgula é um mito interessante, Lidiane, Clébio, porque as pessoas às vezes confundem o lado intuitivo da vírgula, né? De às vezes numa leitura, por exemplo, você mesmo, quando a gente faz uma leitura qualquer, a gente lê um texto, uma vírgula, intuitivamente a gente faz uma pausa, muitas vezes a gente faz uma ênfase, a gente respira e a gente confunde na hora de escrever, de colocar vírgula, né? A vírgula não deixa de ser uma pausa na hora de leitura, como eu disse, tem uma questão intuitiva, mas na hora que a gente vai escrever, que a gente vai usar a vírgula, imagine se toda vez que a gente respirar, a gente colocar uma vírgula. Às vezes eu brinco com os meus alunos, claro, como eu disse, só uma brincadeira, imagina o que um asmático faz no texto, se toda vez que ele tiver que respirar, ele colocar uma vírgula, ou se alguma pessoa estiver pensando muito, de repente escreve assim, o governo federal... Coloca uma vírgula. Pensa que a medida provisória... Coloca outra vírgula. Não tem fim esse texto. Deve ser uma... E vai colocando vírgula, não tem fim. Então, assim, o conceito de dizer uma pausa tem a ver com o lado intuitivo da leitura. Mas não é uma respiração. Tampouco na hora de escrever, toda vez que eu faço uma pausa ou uma respiração, eu tenho que colocar uma vírgula. Isso aí acontece, como você mesmo disse, muitos erros acontecem nas redações. Agora, Rodrigo, onde é que efetivamente eu tenho que colocar a vírgula? Olha, eu separei um exemplo, né, para vocês, de uma frase bastante simples, para que a gente possa entender. A frase é assim, ó, a seleção brasileira ganhou o jogo, né? Quando a gente lê a frase direto assim, a seleção brasileira ganhou o jogo, a gente tem um sujeito, ó, a seleção brasileira, né? A gente tem o verbo ganhou e a gente tem o objeto desse verbo, o jogo. Ou seja, a seleção brasileira ganhou alguma coisa. O que ela ganhou? O jogo. Quando você tem sujeito, verbo e objeto, depois a gente pode falar isso com calma, nada mais é do que o sujeito e o predicado. Lembra que a gente aprendia na escola? Você não coloca vírgula em hipótese alguma num caso como esse. O que eu costumo brincar? Por exemplo, a seleção brasileira ganhou o jogo. Todo elemento intruso a essa ordem, a seleção brasileira ganhou o jogo, a gente vai colocar como vírgula para uma marcação sintática. Ou seja, para explicar onde está o sujeito, onde está o verbo e onde que está, por exemplo, o objeto. Quer ver? Vamos supor que a gente coloque ontem. Lidiane, escolhe. A frase é, a seleção brasileira ganhou o jogo. Quer colocar onde o ontem? No final. No final? A seleção brasileira ganhou o jogo ontem. Ontem. Você, Cleber, no começo, no meio, no final? Vamos colocar no meio só para mudar, né? Só para fazer diferente. O que vai acontecer? Por exemplo, a seleção brasileira ganhou o jogo ontem. Eu terminei sujeito, verbo, objeto e coloquei um elemento intruso. Adivinha o que vai acontecer? A seleção brasileira ganhou o jogo, vírgula, porque acabou sujeito, verbo e objeto, ontem, que é o meu elemento intruso. Ou seja, é uma questão intercalada, uma informação adicional. Veja, se a gente colocar lá no meio, ó, a seleção brasileira ontem ganhou o jogo. Adivinha o que vai acontecer? Sujeito e verbo estão aqui, não estão? Aí eu pego ontem e eu coloco aqui no meio, ó. Pá! Coloquei aqui no meio. A seleção brasileira ontem ganhou o jogo. Vírgula, vírgula. Exato. Adivinha o que vai acontecer? Duas vírgulas. Vírgula, vírgula. A seleção brasileira, vírgula, ontem, vírgula, ganhou o jogo. O que acontece? O ontem está entre vírgulas mostrando assim, olha, eu estou no meio aí, entre o sujeito e o verbo, eu estou no meio ali, ó, e aí eu tenho que ser grafado com vírgula para dizer que eu estou separando o sujeito do verbo. Veja, o que acontece se eu colocar no começo? Ontem, vírgula. Ontem, vírgula. Por quê? Elemento intruso aí nessa brincadeira, vírgula, sujeito, verbo, objeto. Veja, quando você tem uma visão clara de quem é o sujeito, quem é o verbo e os complementos do verbo, tudo que vai inverter uma ordem direta, tudo que vai se colocar no meio dessa, vamos chamar assim, dessa linha básica, a gente vai grafar com vírgula. Aí veja, na hora da respiração, por exemplo, se a gente pegar a frase mais uma vez, a seleção brasileira ganhou o jogo. O Clébio pode ler de uma forma a dar ênfase, que foi ontem que aconteceu. Ele pode ler assim, a seleção brasileira ganhou ontem,
Aliás, ontem estava antes do ganhou, né? Então, a seleção brasileira, ontem, com pausa, ganhou o jogo. Aí alguém vai achar assim, então, porque ele fez a pausa, tem a vírgula? Não, é porque ele é um elemento intruso entre sujeito e verbo. Agora, veja que a gente pode ler sem pausa. Eu posso dizer, a seleção ontem ganhou o jogo. Fiz alguma pausa? Não. E tem 2 vírgulas. Então veja que pausa e respiração com vírgula, uma coisa não tem nada a ver com outra. É questão de interpretação. É uma questão de interpretação na hora da leitura. É algo intuitivo, como eu disse no início. Assim como também o ontem no início da frase. Nós temos aí também colocado agora como exemplo. Ontem no início da frase? Dando a ênfase, então. Ontem a seleção brasileira ganhou o jogo. Mas você usou a palavra correta, percebe, Kleber? Foi a ênfase que eu quis dar, que o jogo foi ontem. E não necessariamente a pausa. Porque eu posso ler, por exemplo, ontem a seleção brasileira ganhou o jogo. Não fiz pausa alguma. Ou eu posso dar essa ênfase. Ontem a seleção brasileira ganhou o jogo. Eu resumo da seguinte forma, se vocês me permitem um segundo antes da sua pergunta, Kleber. Por favor. Aula de português, quando a gente pega análise sintática, por exemplo, e todos aqui do estúdio vão lembrar, sujeito, verbo, transitivo direto, transitivo indireto, objeto, complemento nominal, complemento verbal. Só de falar, o povo aqui já faz cara feia. Você tá olhando assim? Ele já olha assim e fala, meu Deus do céu, do que esse cara tá falando, né? E veja, essas aulas não podem servir para as pessoas, vamos chamar assim, decorarem nomes. Essas aulas precisam servir para as pessoas conseguirem organizar o texto. Se a pessoa entender um sujeito, um verbo e seus complementos, a vírgula vai ser muito tranquila de colocar. O mais legal da língua portuguesa é quando você tem o domínio dela, e seja numa situação formal, em que você precisa colocar a vírgula, ou numa situação informal, em que você pode falar de um outro jeito ou escrever de um outro jeito, você tem o pleno domínio. O mais legal é mostrar para todo mundo que na internet, por exemplo, pode ser de um jeito, né? Num texto formal pode ser de outro. E a gente pode ter uma língua portuguesa muito rica, muito bacana e muito legal de todo mundo entender. Rodrigo, a gente está se aproximando de um momento muito interessante de vestibulares. A partir agora de outubro, muitos estudantes, o Enem, enfim, muitos que estão nos assistindo vão se preparar para garantir, então, o seu futuro. E, é claro, o momento em que o Brasil oferece também muitas vagas de concurso público. Sem dúvida. Mas aí tem aquelas armadilhas da língua portuguesa no momento de prestar uma prova como essa. Quais as dicas práticas para um momento desse, quando a pessoa tem muita dúvida? Será que ler em voz alta ajuda, sem atrapalhar o colega? Eu costumo dizer, Kleber, Lidiane, que assim, ler em voz alta, em voz baixa, já ajuda muito, né? Seja em voz alta ou em voz baixa, se você lê, já ajuda muito. Tem gente que fala assim, nossa, mas nessa era dessa juventude, né? Eles não leem, poxa vida. Eu me arrisco a dizer, sem dúvida alguma, que hoje, na sociedade, nunca se leu tanto. Por quê? Justamente por conta da internet. Então, às vezes, a gente fica na cabeça assim, não, a gente tem que fazer uma leitura dos grandes clássicos. Tem, é verdade. A gente tem que conhecer os grandes clássicos. Mas a gente tem que valorizar também todo tipo de leitura. E o que você falou é legal. De repente, a pessoa se sente bem lendo em voz alta, é algo que melhora a questão do entendimento. Leia em voz alta. Prefere ler em voz baixa. Tem gente que gosta... Eu, por exemplo, vou contar um segredo para vocês. Eu gosto de ler ouvindo música clássica. Verdade? Verdade. Eu coloco o fonezinho de ouvido, música clássica, e eu gosto de ler. Baixinho, mas lá no meu ouvido. Para mim é melhor. Veja, essas estratégias são importantes. E tira o ruído, de repente, externo também, numa só música, né? Num fundo neutro. Um fundo neutro, né? Mas a grande dica, além de ler, como você mencionou, é assim, estude para entender o português. Boa. Eu costumo sempre dizer isso. Por que eu falo do ontem como elemento intruso? Porque você entende sujeito, verbo, objeto. Pego o ontem aqui. Onde eu esparramar o ontem aqui, onde eu colocar, perdão, o ontem aqui, ele vai abrir espaço para dizer, olha, estou entrando aqui entre sujeito, verbo e objeto. Você consegue identificar sujeito, verbo e objeto. Consegue saber o elemento intruso, consegue usar a vírgula. É entendimento. Então, quem vai estudar para um vestibular, para um concurso, busca estudar entendendo a língua portuguesa e não apenas decorando. E aqui, toda terça-feira, eu quero falar com vocês sobre isso. Vamos entender mais o português, vamos decorar menos o português. Quando o entendimento acontece, olha, sem brincadeira, é realmente assim espetacular o que a gente vê em sala de aula com os alunos. Muito bacana. Essa foi só a primeira participação sobre vírgulas, né? Entre vírgulas, aí foi a primeira participação. Mas a gente deixa aberto aqui esse espaço para que você aí em casa, que nos assiste nesse momento e tenha dúvidas, também envie a sua sugestão, inclusive para ser debatida aqui com o Rodrigo, ou outras dúvidas pertinentes à vírgula ou outras coisas ligadas à língua portuguesa. Pela hashtag Link Record News ou pelo nosso WhatsApp, canal aberto aqui para você. Semana que vem o Rodrigo volta com dicas riquíssimas. Só uma observação final, pode ser? À vontade. Claro. Aqui a gente falou de uma forma de usar vírgula. Existem muitas formas de utilização de vírgula e eu só quis passar esse exemplo bastante simples como um exemplo inicial para o entendimento.
Vale lembrar que esse exemplo vai fazer você entender todos os outros de uma forma clara. A separação entre as orações e outros termos. Mas o importante é você entender a ordem sujeito, verbo e objeto, conseguir identificar os elementos que vai dar tudo certo. Semana que vem a gente está de volta e eu vou falar sobre mais questões de língua portuguesa. Tá Muito bom? bem. Até terça que vem, Rodrigo. Muito obrigado, Cleber. Obrigado, Lidiane. Obrigada. Seja bem-vindo à Record News aí numa nova fase e tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado, Rodrigo. Muito bem. Falando em sucesso e informações para você, foi com sucesso que a proposta de emenda constitucional dos gastos públicos passou com folga na primeira votação na Câmara dos Deputados. Você acompanhou com a gente ontem. A aprovação da PEC foi uma vitória do presidente Michel Temer, que monitorou esse momento, então, de votação o tempo inteiro. A gente vai ter mais detalhes agora com a nossa repórter Vanessa Lima, direto de Brasília. Oi, Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. O presidente se empenhou muito pela aprovação, inclusive fazendo com que 3 ministros reassumissem suas funções na Câmara dos Deputados apenas para a votação. O resultado superou as expectativas do próprio governo. A PEC foi aprovada por 366 votos favoráveis, 6 a mais em relação às contas do próprio governo. O texto ainda vai ter que ser votado mais uma vez na Câmara e outras 2 vezes no Senado antes de seguir para a sanção presidencial. A PEC estabelece que durante 20 anos o aumento das despesas públicas fique limitado à inflação do ano anterior. A regra só passa a valer para a saúde e educação a partir de 2018. Em outra vitória do governo, a tentativa da oposição de retirar do texto original o limite de gastos para saúde, educação e assistência social foi rejeitada. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa, pelas informações. E o Ibope divulgou a primeira pesquisa sobre as intenções de voto para o segundo turno na Prefeitura do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella está na liderança. Marcelo Crivella, do PRB, tem 51%. Marcelo Freixo, do PSOL, está com 25%. Brancos e nulos somam 21%. E 3% não sabem ou não responderam. Considerando os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos, Crivella tem 67% e Freixo 33%. O Ibope ouviu 1.101 eleitores entre os dias 7 e 9 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Agora a gente muda de assunto para trazer a você informação de helicópteros que poderiam ajudar a controlar a violência no Rio de Janeiro. Estão parados. Sabe por quê? Falta de dinheiro. O contrato de manutenção dos helicópteros expirou há 5 dias. A única aeronave blindada, conhecida como Caveirão, e avaliada em 8 milhões e 100 mil reais, está parada há 2 meses por falta de peças de reposição. Uma determinação da Subsecretaria Militar da Casa Civil ordenou que os helicópteros da corporação sejam abastecidos somente em Macaé, no norte fluminense. O problema é que a cidade fica a 160 quilômetros da capital. Para chegar lá de helicóptero, gasta-se 1 hora e 40 minutos. No caso da aeronave Esquilo, a única que tem condições de voar, sobra apenas 1 hora para uma eventual operação policial. Com tecnologia de ponta e alto poder de fogo, os helicópteros são uma arma importante contra o crime nas comunidades do Rio de Janeiro. A capacidade dos helicópteros de alcançar pontos aonde a polícia não consegue chegar por terra facilita e muito o combate ao tráfico de drogas. Foi um desses helicópteros super equipados da Polícia Civil que ajudou a encontrar o esconderijo do traficante Fat Family. O Águia 2, da Coordenadoria de Recursos Especiais, estava dando apoio na operação que culminou na morte do bandido. O governo do Rio informou que busca um novo acordo com a empresa responsável pela manutenção para que as aeronaves sejam colocadas em funcionamento. E uma advogada ganhou na justiça direito a uma indenização de 12 mil reais de uma médica por causa de uma briga entre 2 animais. É isso, Lidiane, aconteceu inclusive no interior de São Paulo, a gente mostra agora para você. Luciene ainda se emociona ao lembrar do que aconteceu com Mel. É difícil, ficou muito machucada, muito. Uma briga entre a cachorra da raça Schnauzer e Tequila, o Bull Terrier, foi parar na justiça. Luciene tinha o hábito de passear com a cachorrinha nesta praça. Mel sempre usava coleira e guia. Num desses passeios, a Schnauzer foi atacada pelo Bull Terrier, que, segundo a advogada, estava solto.
A briga foi há 8 anos. A advogada processou a dona do cachorro por danos morais. A decisão saiu agora. Uma indenização de R$5 mil. Em valores corrigidos, deve passar de 12 mil. O desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que os problemas não foram só a saúde do animal. A proprietária também ficou emocionalmente abalada. A cliente sofreu esses danos, os quais ela marca o coração, a alma dela até hoje. E isso é indenizável. A dona do Tequila vai recorrer da decisão. Alega que nem a briga entre os cães aconteceu. Os 2 animais morreram anos depois. Se você tem um animal em sua casa e esse animal é feroz, agressivo, você tem que, de fato, ter a guarda de maneira prudente. Preste atenção agora nessa reportagem. Os médicos alertam para o uso exagerado dos descongestionantes nasais. O medicamento costuma ser usado por quem tem rinite, sinusite ou ainda por quem está gripado. Agora, o grande problema é que, com o tempo, esses remédios deixam de fazer efeito e passam a prejudicar a sua saúde. Está sempre por perto. Quem precisa tem em mãos algumas gotas capazes de uma mudança e tanto. Não tem jeito, é hora que não tem como não ficar sem respirar, não dá. Alivia muito. Um descongestionante nasal foi o medicamento mais vendido no país no ano passado. São remédios que podem ser comprados na farmácia e sem receita. É um medicamento que costuma ter preço acessível. Para muita gente, o efeito e o alívio são imediatos. E, além disso, é uma mercadoria que se encontra com facilidade em qualquer farmácia. Só que o uso excessivo desse tipo de produto pode trazer problemas, inclusive o agravamento da congestão nasal. A Alessandra já foi compradora compulsiva desse tipo de medicamento. Onde você estava, tinha um descongestionante? Sempre. Quais lugares, por exemplo? Todas as bolsas, embaixo do travesseiro todos os dias. Sempre esteve comigo. Era a arma dela contra nariz entupido e coceira provocada pela rinite. Mas com o tempo, percebeu que se tornou ineficaz. Voltava muito pior. O sintoma voltava bem mais forte, ficava bem mais entupido e tinha que usar de novo. Uma das substâncias usadas no descongestionante diminui o tamanho dos vasos sanguíneos e desincha a região irritada. Mas o alívio dura pouco. Este especialista diz que boa parte dos pacientes desenvolve rinite medicamentosa causada pelos próprios descongestionantes. Isso ocorre porque depois de algumas horas do efeito da medicação, ela acaba voltando ao seu estado natural e o paciente tem a necessidade de usar novamente. Por isso que a gente chama de efeito rebote, levando a um possível vício dessa medicação. Aqueles pacientes nos quais a gente tem alguma outra doença associada, uma doença no coração, uma doença crônica como uma arritmia, isso pode desencadear e pode descompensar essa arritmia, levando a problemas sérios do coração. Uma das recomendações médicas é o uso apenas de soro fisiológico para limpar as narinas. O soro fisiológico, ele é muito benéfico, tanto para a limpeza do nariz, quanto para a umidificação do nariz e retirada de possíveis secreções provocadas por um estado gripal e uma sinusite, por exemplo. Muito bem, portanto, a dica é não ficar viciado nessas substâncias que não fazem mal para a saúde a longo prazo. Bom, interatividade agora na tela. Perguntamos hoje na enquete se você acha que a informação muda o seu dia a dia. Participe pelas redes sociais com a hashtag #RecordNews. Vote aí se você acha que sim ou acha que não. E ainda também envie mensagens pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Já tem participação na tela. Tem, a gente começa pelo Twitter, @RecordNews, para que você siga-nos e participe. A gente tem a opinião aqui da Lúcia Helena, que diz o seguinte: a informação ajuda em nosso crescimento e nos proporciona melhorar o entendimento do que acontece no mundo. Toda a razão, Lúcia Helena, obrigado por participar com a gente. Temos também a participação do Pedro.
Gostei dessa coluna sobre a língua portuguesa. Precisamos mesmo, viu, Pedro? Obrigada pela participação também. O Pedro tem cara de estudante. É bem provável que ele, então, use essas dicas aí para algum vestibular ou talvez concurso. Pedro, boa sorte a você e que essas informações ajudem a todos. Vamos agora ver as opiniões que chegam pelo WhatsApp. A gente tem aqui participação, como sempre, de diversas partes do nosso país. A Ângela Silva fala de Santa Bárbara do Oeste, que é interior de São Paulo. Ela diz o seguinte: com certeza a informação é extremamente importante para nós cidadãos, até porque costumo dizer que temos sim direitos a serem cobrados, mas através da informação nos inteiramos de nossos deveres, que vem primeiro. Certinho, Ângela, obrigado por participar. Tem agora a participação do Alfa de São Bernardo do Campo. Com certeza, quando a informação vem de fonte segura e responsável, ela nos ajuda a identificar onde está o problema e onde procurar a solução. Se não fosse pelas divulgações imparciais de vocês, não teríamos como saber tudo o que está acontecendo no país. Obrigada pela mensagem, pela participação, pela audiência também. Siga acompanhando a gente, Alfa. Agora, a opinião do Marciano da minha terra, Ribeirão Pires. Marciano diz o seguinte: olha só, mais que mudar, a informação transforma o dia a dia das pessoas. Ela nos faz pensar e nos ajuda a construir conceitos e também opiniões. Obrigado, Marciano, por participar. Siga ligado aqui na Record News, hein? Agora tem a participação do Hélio, lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Segundo ele, a informação é de suma importância para lidar com as questões do cotidiano. E a Record News tem um papel social relevante em levar a notícia em destaque na TV aberta no país. É isso aí, Hélio. Obrigada pela mensagem. Interior de São Paulo, mais uma vez aqui. De Campinas vem a opinião da Nair, que diz: sim, com certeza o saber nos enriquece muito. Isso ninguém nos tira. Levamos para a eternidade. Nair, que essa nova fase da Record News contribua para que você obtenha cada vez mais conhecimento. Obrigado. Agora a participação do Eduardo, lá de Vitória, no Espírito Santo. Informação é importante, se transforma em conhecimento e conhecimento traz o crescimento pessoal. É esse o nosso objetivo nessa nova fase. Eduardo, muito obrigada pela participação. Faça como eles, então. Sigam aqui participando, colaborando com o teu voto e também com o que você pensa sobre o assunto. Enquanto você participa e vota em nossa enquete, o Link Record News faz uma pausa, mas volta em instantes. E você vai ver a seguir: Samsung pede às lojas de todo mundo suspensão da venda do smartphone Galaxy Note 7. E ainda, o 14º salário depende de você, sabia? Para mudar, basta alguns hábitos diferentes, cortando pequenas despesas no dia a dia. Tire suas dúvidas com o nosso colunista de economia aqui no estúdio, em instantes. Até já! 11h42 pelo horário de Brasília. Estamos de volta com o Link Record News. De volta para falar mais sobre política, inclusive a respeito do ex-presidente Lula. Ele e mais 10 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por favorecimento à construtora Odebrecht em obras na África. Lula foi denunciado por organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e corrupção passiva. A denúncia diz que o ex-presidente Lula teria atuado junto ao BNDES para que o banco liberasse financiamentos para obras de engenharia, principalmente em Angola. Para o Ministério Público Federal, só em 2010, a Odebrecht fechou 8 contratos com o BNDES, que somaram quase 350 milhões de dólares. Nos anos seguintes, foram 22, no valor de 2 bilhões de dólares. Os procuradores dizem que, em agradecimento ao favor, a Odebrecht teria pago 30 milhões de reais aos envolvidos no esquema. Segundo os procuradores, o ex-presidente Lula teria cometido o crime de lavagem de dinheiro 44 vezes. Lula ainda é denunciado por tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Já Marcelo Odebrecht vai responder por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo os procuradores, para justificar o repasse de dinheiro ao ex-presidente, a Odebrecht teria subcontratado a empresa Exergia Brasil, que é de um sobrinho de Lula, Taiguara Rodrigues dos Santos, que também foi denunciado. A empresa, apesar de não ter experiência em engenharia, em 7 anos fechou 17 contratos com a construtora, que totalizaram 20 milhões de reais. Outra maneira encontrada por Lula para justificar o recebimento da propina teria sido a realização de palestras para a Odebrecht.
A defesa do ex-presidente diz que o processo não apresenta provas e argumenta que Taiguara não teria informado a Lula sobre a criação da Exergia Brasil. Diz ainda que os dois não trataram sobre as relações comerciais da empresa. O advogado de Taiguara Rodrigues afirmou que vai se manifestar assim que concluir a análise dos documentos. Já Odebrecht informou que não vai comentar a denúncia. E os advogados de Lula apresentaram a defesa no processo que o ex-presidente responde na Lava Jato. A defesa nega que Lula tenha comandado um esquema de desvio de dinheiro na Petrobras e quer tirar o processo do juiz Sérgio Moro. Os advogados do ex-presidente Lula e da mulher Marisa Letícia criticaram o trabalho da força-tarefa da Operação Lava Jato, dizendo que a investigação tem o objetivo pré-estabelecido de incriminar o casal, que já faz muito tempo que a Lava Jato elegeu Lula como inimigo e quer destruí-lo. Eles pedem um afastamento de 13 procuradores envolvidos na força-tarefa da Lava Jato e a retirada de Sérgio Moro como juiz responsável por julgar a denúncia contra o petista. Os procuradores acusam Lula de corrupção e lavagem de dinheiro e Dona Marisa de lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público Federal, a construtora OAS pagou R$3 milhões e 700 mil em propinas para Lula. Parte desse dinheiro teria sido repassada por meio de reforma de um triplex nesse prédio no Guarujá, que a Lava Jato diz ser do ex-presidente e da mulher dele. Mas os advogados dizem que o casal não é o dono do apartamento e que Lula esteve uma única vez no imóvel para avaliar se havia interesse na aquisição, mas decidiu não comprá-lo. Sobre a outra acusação, que a OAS teria pago uma transportadora para guardar bens de Lula, a defesa disse que ele não participou de qualquer contratação relativa à proteção do acervo presidencial. Agora, a Justiça vai começar a convocar as testemunhas de acusação e também de defesa do casal Lula. Podem ser feitas ainda perícias no triplex do Guarujá. Depois disso, o ex-presidente deve ficar frente a frente com o juiz Sérgio Moro pela primeira vez. E a gente segue acompanhando aqui os desdobramentos dessa fase da Operação Lava Jato. Bom, e para quem mora em São Paulo, uma boa notícia. Os créditos da nota fiscal paulista estão liberados para resgate do dinheiro ou para o pagamento do IPVA. Os créditos podem ser usados para abater ou quitar o imposto de 2017. Essa opção tem que ser solicitada no site do programa até o dia 31 desse mês. E o carro tem que estar, portanto, no nome do usuário cadastrado no programa para que a opção seja válida. Também é possível optar pelo crédito em conta corrente. Os valores são liberados sempre nos meses de abril e outubro. Quem não usou os créditos em abril pode usar o valor acumulado. Então, dá uma checadinha lá, quem sabe vem um dinheirinho extra para você. E ainda falando sobre economia, o 14º salário depende de você. Basta para mudar alguns hábitos para isso, cortando pequenas despesas no dia a dia. Essa mudança no comportamento pode render sim um bom dinheiro. E especialistas garantem que a economia chega a mais de um salário no fim de um ano. 3 horas com o carro parado num estacionamento da Avenida Paulista, no centro financeiro de São Paulo. Desfalque de R$ 40. Para quem trabalha o dia todo na rua, o almoço e o lanche também são inimigos do orçamento. Eu moro sozinha, eu acabo nem fazendo para mim mesmo. Chego super tarde, então eu sempre procuro o quilo. Investir um pouco de tempo em mudança de hábitos pode trazer um bom retorno financeiro. Cortar pequenos desperdícios, segundo este especialista, rende cerca de mais um salário ao fim de um ano. Como que isso acontece? Prestando atenção no que você gasta e na forma como você gasta. Ir de táxi para shows ou grandes centros pode ser uma opção mais barata do que tirar o carro da garagem. Comprar livros em sebos no lugar de livrarias convencionais, procurar planos de celular econômicos e evitar gastos com grandes pacotes de TV a cabo são pequenas atitudes que fazem diferença. Dona Glória é ligada e faz render a aposentadoria. O que favorecer melhora para a gente é o que a gente está pegando. E dá para a aposentada economizar mais ainda. Dentro do seu banco, pedir o pacote de serviços essenciais do Banco Central e sai de graça o uso do banco.
banco. O preço de uma mesma passagem aérea pode variar até 100% dependendo do dia e da hora em que for feita a pesquisa. Ou seja, uma viagem que custaria R$ 500 na sexta-feira pode sair por R$ 250 se o consumidor esperar para comprar durante o final de semana. Também há vários sites e aplicativos que ajudam a encontrar promoções e enviam até alertas caso apareça uma boa oferta. Além disso, cadastrar o cartão de crédito em programas de milhagem ajuda a economizar. É o que faz esta família, que viajou de avião sem gastar R$1 do orçamento. A gente usa os pontos, as milhas, para comprar passagem, você paga só a taxa de embarque, que é um valor bem pequeno, mas toda a viagem foi por milhas. Bom, e como vimos aí na reportagem, é possível economizar. Quem não quer ter aquela sobra no orçamento no fim do mês? E para isso acontecer, não existe milagre. É preciso organização, rotina e muita determinação. Mas a gente vai te ajudar nessa tarefa árdua, com a ajuda dele, inclusive, nosso planejador financeiro Mauro Calil, que já está aqui no estúdio e vai dar todas as dicas para você ter uma vida financeira mais saudável. Mauro, bem-vindo a essa nova fase, obrigado por estar com a gente hoje. Vamos começar falando sobre o que eu devo cortar em primeiro lugar para tentar ter uma vida financeira saudável? Vamos lá, bom, parabéns aqui a toda a equipe da Record News, está muito bacana isso, está tudo reformado. Até você está melhor, viu, Cleber? Estou mais bonitinho, né? Parece mais bonito, parece que eu vi uma reformada também, né? Bom, para falar de dinheiro, assim, não existe muito mistério, tá? A verdade é que a gente tem uma lei, né, para a gente se dar bem nas finanças, que é gastar menos do que ganha, ponto final. Tá? Isso você não muda em hipótese alguma, né? Até o nosso Congresso aí está aprovando, né? Até que, enfim, né? Limites de gastos, etc., porque é algo que todo mundo conhece. Agora, essa organização, ela é muito importante, né? Quando você se organiza, você evolui nas finanças e na sua vida, né? O professor de português aqui falou ainda há pouco sobre a importância do português, né? Que também é importante isso para a gente se dar bem na vida, né? E tem impacto nas finanças. Quer dizer, tudo que você faz de maneira organizada, consciente, com mais conhecimento, vai ter impacto nas suas finanças. E algo que as pessoas às vezes não entendem e parece mágico, é que muitas vezes a gente consegue gastar menos e consumir mais, como apareceu na reportagem. Quer dizer, você quer viajar, vai ter que viajar de avião, ok? Depende do seu planejamento, você vai pagar o dobro a passagem. Ao invés de pagar R$300, vai pagar 600. Ao invés de pagar 500, vai pagar R$1.000. Né? Então, tendo essa organização, esse planejamento e essa disciplina, que não é algo assim estressante, pelo amor de Deus, né? Todo mundo acha que, nossa, eu tenho que economizar tudo, eu tenho que ter uma vida totalmente regrada, sem diversão. Muito pelo contrário, né? É só você não desperdiçar dinheiro. Quer ver uma analogia muito simples? Nós tivemos há pouco tempo o racionamento de água aqui em São Paulo. Racionamento não, né? Foi um controle, né, dos gastos. Mas 30%, né, isso eu escrevi no meu livro, 30% da água no estado de São Paulo é desperdiçada em formas de goteiras que não são identificadas. Quer dizer, imagina uma caixa d'água de 1.000 litros. 300 litros vão embora em goteiras no caminho. Uma água que vai sendo desperdiçada, né? E 300 litros poderia dar banho em muito nenê, né? Não, com certeza. Cozinhar muito feijão, né? Sim, ter realmente utilidade. Agora, Mauro, partindo lá do beabá, por exemplo, eu, Lidiane ou Clébio, estamos ali, nunca fizemos nenhum tipo de controle financeiro, estamos ali com as contas, sabemos que gastamos mais do que temos, e aí por onde começar, então, essa organização? Ótimo. Bom, onde que a gente começa? Com as contas que chegam em casa. Você não precisa chegar num dia e falar assim, vou organizar tudo e vou terminar hoje. Não, você pode tornar isso um processo natural, parte dos seus hábitos diários, como escovar os dentes, tá? Então, chegou a tua conta de água, chegou a tua conta de luz, chegou a conta do telefone, você vai pegar aquela conta, vai organizar numa pastinha, ok? Então, todos os meses você vai juntar conta de água com conta de água, conta de luz, etc. Bom, é importante saber, dentro dessa pasta ou desse envelope, o que você quiser colocar, coloca ali um bilhete pendurado, quanto que você recebe. Tá? Então, você tem ali o envelope, tem o teu salário em cima, ok?
E nesse envelope, você vai, ou nessa folha que você anexou no envelope ou na pasta, você vai anotando as contas que vão chegando e vai fazendo a diminuição, ok? No final do mês, então você colocou lá, mês de outubro, tá? Salário, R$ 1.200, conta de telefone, 120, menos os 1.200. Conta de água, 80. Opa, já deu 200 de gasto, só sobrou 1.000. Isso já é o seu hábito de acompanhar o seu orçamento, tá? E vai estar ali na tua cara quanto que você está gastando. Né? Então, antes de gastar mais, que é o antever, que a gente fala na Academia do Dinheiro, saber o que vai acontecer com o seu dinheiro antes que aconteça, antes de você estourar o orçamento, você já sabe, bom, eu não vou poder comprar aquele salgadinho, aquela guloseima, aquele cafezinho, porque eu já estou chegando naquelas contas necessárias, eu já estou estourando o meu orçamento. Eu me lembro até de, em alguns momentos, você aqui já ter explicado para a gente o seguinte, até o cafezinho que a gente toma numa padaria diferente, anotar. Quer dizer, esse hábito de anotação faz com que a gente tenha também uma percepção maior daquilo que de fato a gente pode ou não gastar, né? Exatamente. E quando você chega em casa, porque as contas que chegam lá na tua caixa do correio, por baixo da porta, elas são mais fáceis de controlar. Agora, essas coisinhas que a gente faz na rua, a gente não anota, isso aqui são as goteiras da caixa d'água, que esvaziam a tua caixa d'água. Então, isso daí o que você faz? Ou você pede a nota fiscal no momento, tá? Ou o canhotinho lá do cartão de crédito, o que quer que seja, algum comprovante, coloca no bolso. Tá? Chega em casa, vai lá na sua pasta, naquela folha que você tem anotado e coloca lá menos, 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 menos. O que é importante dizer, assim como uma caixa d'água, a água entra por um cano só, que é o teu salário, a tua fonte de renda, ok? Agora ela sai por todo lugar, né? Pela pia, pelo banheiro, pela descarga, pela torneira que você vai lavar o quintal, etc. Sai por todo lugar. Então você vai ter um ingresso, ou dois, ou três, enfim, aí dependendo da família, para muitas saídas. Um exercício diário proposto aqui pelo Mauro Calil no link Record News. O Mauro que retorna toda segunda-feira para esclarecer as dúvidas sobre economia, planejamento financeiro, para que todo mundo aí passe o mês no azul. É esse o nosso objetivo, não, Mauro? Olha, todo mundo vai crescer. Eu tenho certeza que essa informação, assim como disse a seguidora ali, Maria Helena, Luiz Helena, né? Que realmente informação é poder. E se você aplicar direitinho essa informação na sua vida, a informação que você recebe aqui na Record News, você vai crescer. Tenha certeza disso. Valeu, Mauro. Então, até semana que vem, esperamos por você novamente. Um grande abraço, parabéns a todos. Obrigado, Mauro. Obrigada. Até segunda-feira. Muito bem, agora a gente vai então ao vivo para Curitiba, onde está a Fabiana Bantucci, nossa colega de lá. Em Curitiba, ela vai trazer os destaques do Paraná. Fabiana, boa tarde para você. Oi, Clébio, boa tarde, Lidiane, boa tarde a todos. Olha só, nós voltamos a falar sobre o ex-presidente Lula. Os advogados apresentaram a defesa prévia no processo da Lava Jato a que ele responde aqui na Justiça Federal do Paraná. Eles pedem a anulação da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal e também o afastamento do juiz Sérgio Moro desta ação penal. Para justificar o pedido de anulação da denúncia, os defensores alegam que não há provas ou indícios concretos nas acusações contra Lula. Os advogados pedem também o afastamento dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato dos processos que tramitam contra Lula e a esposa dele, Marisa Letícia, na 13ª Vara Federal de Curitiba. De acordo com a denúncia, o ex-presidente estaria envolvido em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado a 3 contratos da empreiteira OAS com a Petrobras, a reforma do triplex no Guarujá e o contrato de aluguel de um depósito para guardar bens presidenciais. Para a defesa, o juiz Sérgio Moro precisa se declarar suspeito para julgar ações envolvendo Lula. O advogado do ex-presidente disse que Moro perdeu a imparcialidade, tornando o processo pessoal.
A resposta à acusação traz ainda uma lista de 37 pessoas que devem depor como testemunhas de defesa de Lula e da esposa. Entre os indicados estão os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá e o ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro Filho. A assessoria de imprensa da Justiça Federal do Paraná informou que o juiz Sérgio Moro só se manifestará nos autos do processo. E agora eu vou falar sobre a situação das escolas aqui no Paraná. O número de instituições ocupadas por estudantes em protesto contra a reforma do ensino médio aumenta cada dia mais. O governo do estado já pediu a reintegração de posse à justiça. Nessa segunda-feira, 63 instituições estavam ocupadas em todo o estado. Hoje, de acordo com o balanço divulgado pelo movimento Ocupa Paraná, mais de 115 escolas já foram tomadas pelos alunos. O maior número de escolas ocupadas é em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, com 19 unidades sem aulas. Aqui na capital, são 11 escolas, incluindo o Colégio Estadual do Paraná, o maior do estado, que tem 5.000 alunos matriculados. O governo do estado pediu reintegração de posse das escolas. A Justiça do Paraná já começou a analisar os pedidos para reverter as ocupações. A Secretaria de Educação do Paraná garante que não haverá uso da força contra os alunos. Já a Secretaria de Segurança Pública afirma que medidas de reintegração de posse só ocorrerão após o esgotamento do diálogo com os estudantes. Na próxima quinta-feira, serão realizados seminários aqui no estado para discutir o impacto da medida provisória no Paraná. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Kleber e Lidiane, voltamos ao estúdio com vocês. Um bom trabalho a todos e até a próxima. Obrigado, Fabiana. Ótima tarde para você. Até a próxima. E a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente segue aqui com o link Record News. Mais informações para você agora, direto de Araraquara, lá no interior de São Paulo. Vamos conversar com a Sônia Souza e saber os destaques de hoje do Record News Paulista, que começa coladinho com o link Record News. Oi, Soninha. Oi, Sônia. Oi, Kleber. Oi, Lidiane. É isso mesmo. Daqui a pouquinho tem Record News Paulista e eu já vou passar para vocês algumas das notícias mais importantes do nosso jornal. Tem um alerta para os fumantes de plantão, viu só? Tem uma pesquisa da Unicamp que descobriu aí os danos provocados pelo cigarro, eles vão além do entupimento das artérias. Fumar provoca também alterações no tecido do coração e, consequentemente, isso altera o funcionamento e também a estrutura desse órgão tão importante. Então, para cuidar bem aí do chamado bronze, né, do coração, não pode fumar, né? Entre outras questões que o cigarro também envolve. E hoje nós vamos contar também, pessoal, uma história muito legal de um morador de Taubaté. Ele passou por uma dificuldade, teve dengue hemorrágica e aí descobriu uma maneira de se ajudar e ajudar toda a comunidade. Ele descobriu uma forma de fazer móveis e até caminhas de cachorro com pneus usados. É muito interessante e ele é super talentoso. Ficou bem bonito todo o trabalho dele. Nós vamos contar certinho como tudo isso aconteceu e como ele faz e também dar dicas, viu, para você aí de casa se inspirar nessa história de sucesso. Tudo isso daqui a pouquinho no Record News Paulista, coladinho com o link Record News. Eu volto com vocês, Kleber, Lidiane. Obrigado, Sônia. Bom trabalho para você. Até logo mais. Até logo mais. E agora a gente fala de uma equipe de médicos que salvou a vida de uma menina com má formação. Uma cirurgia resolveu o problema e a criança agora passa bem. Foram 5 horas de uma cirurgia inédita para esta equipe de profissionais. Chance de vida normal para a Sofia, de 2 anos. Nós não temos um conhecimento de uma malformação tão complexa assim no Brasil. A gente está com toda esperança que vai dar tudo certo, né? A criança é portadora de uma malformação rara. Ela nasceu sem anos nem vagina e tinha o intestino grosso duplicado. Como esse era um caso raro e bem complexo, a gente estudou muito essa paciente, fez vários exames pré-operatórios, pôde se preparar para poder fazer uma reconstrução de todos os sistemas adequadamente. A cirurgia feita em Sofia vai servir de referência para outros médicos e hospitais de todo o Brasil. A operação foi coberta pelo Sistema Único de Saúde. A menina vai ficar 1 semana em recuperação no hospital. A doutora e a equipe nos devolveram a alegria dela viver, da gente
planejar o futuro dela. Tu devolveu vida para minha filha. História bonita, e são histórias assim que fazem a gente acreditar realmente que vale a pena viver, né? Com isso, a gente vai agora para uma rápida pausa aqui para os nossos apoiadores, mas o Link Record News volta em instantes com a sua opinião aqui no nosso jornal. E ainda os destaques do noticiário internacional. Isso e muito mais em instantes aqui no Link Record News. Até já. Meio-dia mais 9 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta ao vivo com o Link Record News e agora a sua opinião, interatividade nesse momento. A pergunta hoje da nossa enquete é se você acha que a informação muda o seu dia a dia. Vote, participe, colabore com o que você pensa pela hashtag Link Record News pelas redes sociais ou ainda pelo nosso WhatsApp DDD 11 95307 1851. Já tem participação agora pelo nosso WhatsApp. Vamos às opiniões então, começando aqui pelo Fábio de São Luís do Maranhão. Fábio diz o seguinte: a informação é importante na vida de qualquer ser humano. Logo pela manhã já ligo a televisão e acesso à internet para me manter informado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Fábio, eu espero que você faça isso ligando aqui na Record News. Você vai ter um encontro com o Nolan Roberts logo cedo, às 7h10 da manhã, para ficar bem informado. Obrigado por participar. Tem agora a opinião do Edilson, de São Luís, no Maranhão. A informação é primordial para se construir uma sociedade mais crítica e globalizada. Edilson, obrigado, um abraço para você que nos acompanha direto de São Luís, no Maranhão. Agora do sul do Brasil vem a opinião, portanto, do Murilo de Florianópolis. Ô, Murilo, essa foi você que leu agora há pouco, Florianópolis? Não, né? Não. Tá bom, vamos lá. Informação, segundo o Murilo, é um direito e garantia fundamental para todos os brasileiros, ainda que não seja absoluto. Obrigado, Murilo. Um abraço aos catarinenses, aos manezinhos, porque Florianópolis, todo o povo aí é muito carinhoso com a gente. Obrigado. Tem também a participação do Edson, de Santos, litoral de São Paulo. A informação, além de ser importante em um país globalizado, contribui para o nosso conhecimento e nos abre uma visão ampla dos fatos e acontecimentos do presente e também do que está por vir no futuro. Edson, obrigada pela sua mensagem. Agora de Manaus, opinião do Ney, que diz: a informação é essencial na vida do brasileiro, principalmente no momento que vive o nosso país, um momento realmente de muita turbulência. Ney, obrigado por acompanhar a gente e também por opinar aqui no nosso jornal. Muito bem, então siga compartilhando o que você pensa. Daqui a pouco tem mais interatividade na tela, porque agora vamos com um giro dos destaques internacionais. Quem vai trazer para a gente esses destaques é o nosso colega, o apresentador Nolan Robertos. Oi, Nolan. E aí, Clébio e aí, Lidiane, muito boa tarde. Gostaram do cenário novo? O programa ontem foi legal, parabéns aí. Bom, a gente começa o nosso destaque internacional aqui falando sobre a ONU, né? Que informou hoje que 1.400.000 pessoas precisam de ajuda humanitária no Haiti, onde o número de mortos por conta daquele furacão Matthew já passou de 1.000. E pior, o país também sofre agora com um surto de cólera. E no meio dessa tragédia toda, pelo menos, ainda bem, a gente já começa a aparecer também a solidariedade. A cantora Shakira deu dinheiro a uma fundação que supervisiona a reconstrução da ilha do Haiti. O furacão deixou mais de 1.000 mortos no país carimbenho, que a gente lembra é o país mais pobre da América Latina, o país que já se recuperava, né, daquele terremoto em 2010 e agora sofre mais uma tragédia ambiental. Nos Estados Unidos, o mesmo furacão matou 30 pessoas. A gente também pode ajudar, então, as vítimas do Haiti. É possível ajudar as pessoas afetadas por meio de organizações como a Unicef. O Unicef, que é focado na ajuda às crianças. O Unicef recebe doações em seu site, que podem ser mensais, né, essas doações, ou então uma doação única. Elas são utilizadas para a compra de kits de primeiros socorros e de higiene para 2 famílias. O site da Unicef aparece aí no seu vídeo, unicef.org.br. Importante, então, ajudar aí as pessoas. Bom, agora a gente fala de um caso trágico também, mas emocionante que aconteceu na China. Uma criança sobreviveu a um desabamento, mas isso graças ao pai. Pois é, o homem sacrificou a própria vida para impedir que a filha fosse esmagada. Ele se posicionou, né, de uma maneira para que deixasse espaço aí de sobrevivência para a criança de apenas 3 anos. Ela foi socorrida. Esse desabamento atingiu 4 prédios e deixou 22 mortos. A criança com ferimentos leves passou mais de 12 horas sob os escombros e ela foi resgatada na manhã de hoje. Essa aí é a foto, né, tirada do corpo do pai sobre a filha que estava
sobre embaixo ali do corpo dele, realmente emocionante. O pai, né, mesmo a gente fala país asiático, as pessoas de repente são mais frias, mas nesse caso não teve jeito, ele percebeu que o prédio iria desabar e acabou ali salvando a filha dele. Ainda bem que deu certo, né, todo esse sacrifício. E a gente fala também de uma notícia diferente agora nos Estados Unidos. Os animais de estimação são os novos usuários de maconha medicinal. Isso mesmo. Isso foi pelo menos o que saiu em uma reportagem no The New York Times de hoje. A reportagem conta a história da dona de uma gata. A gata chama Little Kitty, a dona dela chama Lisa. O nome da gata, né, é Little Kitty. A maconha para tratar de artrite. Ela deu maconha para a gata tratar de artrite. A ideia partiu de uma reunião com representantes de uma indústria que usa o cannabis como erva medicinal. A mulher é jornalista, então aí ela teve acesso a essas pessoas dessa indústria. Na reportagem, ela contou que no começo não comprou essa ideia não, mas como a gata já tinha 12 anos, sofria muito com artrite, ela resolveu arriscar e deu certo. A gata, que vivia escondida, quietinha, voltou então a brincar e não demonstra mais sentir dores. A Administração de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos não aprovou a maconha para animais, em parte porque há pouca pesquisa que mostre a eficácia da droga em animais. Mas os testes seguem sendo feitos por lá. O Clébio, que tem bastante gatos lá, Clébio, arriscaria tratar os animais ali com maconha medicinal ou melhor não? Melhor não, melhor tratar com o que a gente já tem de convencional para não correr o risco. Não, o que me chamou a atenção foi a imagem da gatinha. Se a gente conseguir colocar agora na tela, olha, vejam e reparem no olhar da gatinha, que acabou de realmente tomar aí a maconha para ministrar aí um caso de artrite. Vejam só a carinha de relaxamento da bichana, que conta ali com um carinho também da dona. É curiosa essa imagem. É curiosa. Só falta agora o pessoal dos Estados Unidos aprovar e de repente chegar aqui ao Brasil também erva medicinal para tratar os nossos pets. E ainda sobre os Estados Unidos, eleições americanas. Hillary Clinton aumentou a vantagem sobre Donald Trump na corrida pela Casa Branca. A democrata agora tem 46% das intenções de votos contra 35% do republicano. A pesquisa foi feita depois que vazou aquele vídeo de Trump fazendo comentários ofensivos contra as mulheres. E em um festival de música na Califórnia, lendas do rock como Roger Waters protestaram aí contra Donald Trump, que a gente vê aí na imagem. É uma notícia boa aqui. Clébio, o que você acha? Donald Trump atrás nas pesquisas? Olha, honestamente, Nolan, a gente tenta ser imparcial, mas num caso como esse, a gente percebe que o Trump não tem a menor condição de ser presidente da maior potência bélica, maior potência econômica do país. Então, ele atrás nas pesquisas com essa larga vantagem me deixa muito tranquilo. Sim, são comentários aí infelizes sobre as mulheres, comparação do filho dele aos refugiados, comparando aí os refugiados a balas, enfim, coisas descartáveis. E uma xenofobia absurda com os mexicanos que ajudaram a construir o que os Estados Unidos são hoje. Então é um absurdo como ele trata as coisas. Estados Unidos que é um país de todos os povos, né? Exato. Exatamente. Bom, quem não está tranquilo é o pessoal que utiliza o Samsung, viu? A Samsung pediu a todos que têm o celular Galaxy Note 7 que desliguem e devolvam o aparelho. O alerta foi feito depois de relatos de celulares que superaqueceram e pegaram fogo, inclusive dentro de um avião que teve que ser esvaziado nos Estados Unidos. Os celulares chegaram a ser trocados, mas mesmo assim alguns continuaram com o problema. A empresa sul-coreana também decidiu encerrar a venda e produção do produto. Então o Note 7 da Samsung não era vendido aqui no Brasil, né? Mas quem comprou fora também é bom desligar, não vai ser mais fabricado pela Samsung. Gente, esses foram os destaques internacionais de hoje. Amanhã a gente conversa mais sobre os destaques internacionais. Valeu, Nola. A gente espera amanhã novamente. Valeu, Lidiane e Obrigado, Nola. Até amanhã. Essa notícia da Samsung aí deve deixar todos os concorrentes dela, principalmente aquela marca mais valiosa do mercado, bastante feliz e confortável, né? É, mas é que a gente percebe a busca desenfreada pela tecnologia, exato, aparelhos que não foram bem testados, prova disso é esse recall que foi feito. E ainda assim, as peças que foram substituídas continuam explodindo. Então, um pouco mais de cautela aí, afinal, nós estamos lidando com vidas. Imagina um celular explodir perto de você, perto da cabeça. Enfim, um prejuízo enorme à empresa. Inclusive, lá em Seul, a bolsa despencou ali quase 5% as ações da Samsung. Até amanhã, Nola, com mais destaques internacionais.
Muito bem, olha, a gente tem para você agora uma informação importante porque pesquisadores brasileiros conseguiram reconstruir o rosto de um governante inca que viveu há mais de 1.800 anos. Eles usaram uma técnica digital que pode, inclusive, ajudar em futuros trabalhos de identificação forense. Um museu no norte do Peru guarda uma relíquia, os restos mortais do primeiro governante conhecido da civilização pré-inca, um homem poderoso que viveu há 1.800 anos. Usando apenas um smartphone, o designer brasileiro Cícero Moraes tirou aproximadamente 100 fotos do crânio do Senhor de Cipã. As imagens foram enviadas para o especialista em odontologia forense Paulo Miyamoto e com um software gratuito, eles conseguiram reconstituir em 3D como seria a aparência do governante. Eu comecei a fazer os estudos de perícia odontológica para poder dizer qual era o sexo do crânio, qual a idade, qual a ancestralidade. E depois, com os dados que os arqueólogos passaram, a gente conseguiu colocar as vestes que ele tinha, os adornos em ouro que foram encontrados na tumba dele. Além da preservação histórica da cultura latino-americana, o trabalho dos brasileiros mostra que com poucos recursos é possível melhorar a investigação forense. A técnica não depende de equipamentos caros como tomógrafos e scanners e pode beneficiar o trabalho da perícia criminal no país com a reconstituição da ossada de desconhecidos. Pelas fotos, os pesquisadores ainda conseguiram estimar que o senhor de Cipã tinha entre 40 e 50 anos quando morreu. Estava com a saúde bucal boa e não apresentava estresse físico ou sinais de morte violenta. Agora, o busto do Senhor de Cipã vai ser impresso em 3D e enviado como um presente ao Museu de Lambayeque, no Peru. O próximo desafio da equipe é fazer a reconstituição facial de 2 múmias egípcias. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir você vai ver que depois de passar 30 horas perdidos em uma reserva ecológica, 13 estudantes são resgatados no ABC Paulista. Essa história e mais informações para você crescer daqui a pouquinho, aqui no Link Record News. Até já! Meio-dia, mais 26 minutos, horário de Brasília. Já estamos de volta ao vivo com o Link Record News e mais informações para você. Porque depois de passar 30 horas perdidos em uma reserva ecológica, 3 estudantes foram resgatados. Um deles completava 17 anos e pôde comemorar finalmente com os familiares. Dá uma olhadinha. 30 horas depois de desaparecerem na mata fechada, o reencontro. Os 3 amigos saíram de casa às 5 horas da manhã de domingo. A ideia era passar o dia em cachoeiras do Parque de Paranapiacaba, que se estende do município de Santo André, na Grande São Paulo, até a Serra do Mar. Mas os estudantes decidiram passear por trilhas clandestinas que ficam dentro de áreas de reserva ambiental e terrenos particulares, onde é proibido montar acampamento. Em uma questão de minutos, se perderam. A gente foi, só que a gente acabou virando um lugar errado. Os celulares logo ficaram sem bateria. Aí nós ficou perto de uma pedra que estava coberta e nós 3 dormimos tudo juntos, esquentando. Que a gente não tinha nada, só tava com a calça e com as blusas. O Corpo de Bombeiros deu início às buscas, mas eles conseguiram sair sozinhos. Nós conseguimos ver as torres, aí nós veio tudo em direção da torre, que aqui é perto da pista. Uma das trilhas começa aqui. E para chegar até a primeira cachoeira é preciso pelo menos 1h30 de caminhada. Olhando assim, parece fácil chegar até lá. O problema é que no meio do caminho, as trilhas se cruzam. Um risco para quem não conhece o trajeto. O alerta é não se aventurar. Então, se ela não conhece, ela não faz. Se for proibido, muito menos. Então, aqui em Paranapiacaba, especificamente, nós temos uma trilha que é autorizada e feita com monitoria da prefeitura. Um dos garotos, Guilherme, faz aniversário amanhã. Para o pai, o final feliz é um motivo a mais para comemorar. Graças a Deus, vou comemorar o 17 dele. Olha, a respeito de Paranapiacaba e essas trilhas, tem instrutores, tem um órgão lá responsável por levar turistas. Então, se você quer passar um dia divertido, não só lá como em qualquer parte do Brasil, que tenha isso, que tenha trilhas, que tenha aventura, faça isso sempre acompanhado de instrutores que conheçam o local para evitar esse tipo de situação. Felizmente, essa história acabou bem, mas nem sempre é assim. A gente fala agora da questão da violência, a segurança pública que infelizmente tem faltado em nossas cidades. E um dos cartões postais do Rio de Janeiro, bairro de Copacabana, se transformou num cenário de uma guerra entre traficantes e policiais.
Isso porque moradores ficaram no meio do fogo cruzado mais uma vez. 3 suspeitos morreram. Um deles despencou de um penhasco. A troca de tiros começou depois que traficantes do Morro Pavãozinho, atacaram uma base da unidade de polícia pacificadora. Copacabana parou. Durante o dia inteiro, bandidos e policiais trocaram tiros na comunidade Pavãozinho, que fica na praia de Copacabana, um dos principais cartões postais da cidade. As rajadas de fuzil podiam ser ouvidas de longe. Muitos moradores registraram os momentos de pânico. O terror se espalhou pela região e o túnel que liga os bairros de Copacabana e Ipanema foi fechado, assim como a estação de metrô. Comerciantes também fecharam as portas. A gente fica com muito medo. Estou indo para minha casa do trabalho, meu amor, mas não consegui chegar em casa ainda não. Tudo teria começado quando bandidos atacaram a base da unidade de polícia pacificadora da comunidade. Pelo rádio, os policiais pediam socorro. Dando tiro na base. Dando tiro na base aqui. O policiamento foi reforçado e o batalhão de Copacabana agiu com BOP, choque, grupamento aeromóvel e todas as UPPs da Zona Sul. Foi preciso resgatar PMs encurralados no alto do morro. Enquanto isso, traficantes trocavam tiros com os militares. Um homem quase caiu do alto da encosta, mas conseguiu se reequilibrar. Um outro suspeito foi atingido e despencou. E caiu. O tiro teria sido disparado do helicóptero da PM. Num dos confrontos, o comandante da UPP Pavãozinho foi atingido por estilhaços na cintura. Ele foi medicado e liberado. Além do comandante da UPP, outros 2 policiais ficaram feridos durante confronto contra criminosos. Eles são do batalhão de choque e estão internados aqui no Hospital Miguel Couto, que fica na Gávea, zona sul da cidade. 2 bandidos que se machucaram também foram trazidos para cá. Além dos 2 bandidos feridos, outros 6 foram presos. Entre eles, um dos chefes do tráfico na comunidade. 3 outros criminosos foram mortos. E nesta manhã, moradores ouviram sons que acreditavam ser tiros, mas a polícia disse que eram fogos de artifício. O dia começou tranquilo, mas houve nova troca de tiros entre traficantes e policiais. O policiamento em toda a região foi reforçado por policiais do BOP, o Batalhão de Operações Especiais. Durante a madrugada, pouca gente circulou pelo bairro e não houve tiroteio. A polícia também reforçou a segurança em todos os bairros da Zona Sul. O balanço da operação de ontem foi de 3 suspeitos mortos, 8 presos e 3 policiais com ferimentos leves. E agora a gente traz um final feliz para a família do aposentado que desapareceu após ter alta do hospital. Lidiane, isso porque quase uma semana depois o seu Leonildo foi encontrado. É o que a gente mostra na reportagem de Elaine Cortez. 6 dias de buscas, 6 noites de insônia. Muito medo, né? De ter morrido, alguma coisa assim. É largado que nem um indigente por aí. Quase uma semana de angústia e o desespero finalmente chegou ao fim. Agora não vejo a hora dele estar aqui com a gente, né? Quarto preparado, bolo no forno e muita expectativa pelo retorno do marido. Até das nossas discussões de saudade. Leonildo Minossi de Oliveira, um mecânico de avião aposentado, sofreu uma queda em casa e bateu a cabeça. Ele teve uma convulsão, ficou desacordado e foi socorrido pelo SAMU. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência levou o senhor de 58 anos para este hospital municipal, Dr. Inácio Proença de Gouveia, onde ele permaneceu em observação. A esposa dele foi orientada a ir para casa buscar roupas para o marido. No dia seguinte, Dona Miriam recebeu uma ligação informando a alta. Mas quando ela chegou, seu Leonildo já havia deixado o hospital sozinho e desapareceu. Aí, quando foi de manhã, eu dormi aqui mesmo. Aí o celular ficou aqui em cima. Aí falaram assim, vi quem tá de alta. Quando eu cheguei lá, ele tinha sumido. Hoje em dia mostrou o drama da família à procura do aposentado. Quem vê ele, pelo amor de Deus, para entrar em contato com a polícia.
família se deslocou para um lado, nós fomos para o outro. Procuramos embaixo de viaduto, albergue, em várias ruas. Vários vizinhos saíram vários dias, de dia e de noite, noites frias, chuvosas. Os vizinhos percorreram a cidade, espalharam cartazes, passaram em hospitais, delegacias, IML e nada. Apesar de todos estarem preocupados que o tempo corria, os dias corriam, mas havia esperança de encontrá-lo ainda bem, em algum local, vivo. Depois da reportagem, seu Leonildo foi encontrado. Sensação de alívio, né? Contentamento que nada de ruim aconteceu, né? Ele saiu do hospital no bairro da Moca, na capital paulista, com a intenção de ir para casa, bem perto dali, no bairro Sacomã. O trajeto de pouco mais de 7 quilômetros levaria cerca de 20 minutos se ele não tivesse errado o caminho. O aposentado foi encontrado na calçada pela polícia no mesmo dia que recebeu alta e tentou ir sozinho para casa. Mais uma vez, o SAMU foi acionado. Seu Leonildo chegou então a este hospital em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Seu Leonildo se perdeu, ele sofreu uma amnésia global transitória, é uma perda momentânea da memória. Segundo os médicos, essa desorientação pode durar de 1 até 24 horas. Foi encontrado inconsciente e desidratado. No hospital, quando recobrou a consciência, ainda estava confuso. A divulgação da foto dele confirmou a suspeita dos médicos. Tratava-se de um senhor desaparecido que sofreu uma perda de memória. Até que ele lembrou o número do telefone de casa. E, finalmente, a boa notícia chegou. Na hora que telefonaram, o rapaz veio falando que ia achar. A gente ficou rodando igual barata tonta. Seu Leonildo passou por novos exames e se recupera mais uma vez em observação. A memória, felizmente, foi recuperada. E seu Leonildo nunca mais esquece da lição. Na próxima alta, só sai assim. Você não vai sair sozinho, viu? Não pode, só se for comigo, viu? Que bom, que final feliz, ainda bem para o seu Leonildo e a família agora que tem que ficar de olho porque esse velhinho é muito ligeiro. Exatamente. Enquanto a gente faz agora, aliás, a gente faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas a gente volta em instantes. Lembrando que enquanto isso você pode votar em nossa enquete, certo? Exatamente. Daqui a pouco tem a sua opinião aqui na tela. Até já. Até já. Ajuste seus ponteiros, 12h 42 minutos, pelo horário de Brasília, link Record News de volta. De volta com interatividade, sua participação em nossa enquete de hoje, que é a respeito dessas mudanças que a Record News, então, passa a encarar daqui para frente para levar informações para você crescer. Pergunta, essas informações são importantes, trazem impacto no seu dia a dia? Sim ou não? Você vota com a hashtag link Record News por meio das redes sociais, @Record News no Twitter para seguir-nos e também para manifestar o que pensa com a mesma hashtag ou ainda pelo nosso WhatsApp. A gente coloca na tela para você, número é o mesmo, 11 95307 1851. Vamos começar a ver opiniões pelo Twitter primeiro? Pelo Twitter, vamos lá, opinião na tela, que chega pelas nossas redes sociais. O Kleber escreve aqui, sim, porque a informação é muito importante para o conhecimento das pessoas. Obrigada, Kleber, então, pela sua participação aqui, por nos acompanhar também pelas redes sociais. Gostei desse nome, não sei porquê, Kleber. Obrigado por participar. A gente tem agora o Joelson, que é de Moçambique, participação internacional aqui no Link Record News. Aliás, um abraço a todos de Moçambique, Angola, que sempre assistem e participam com a gente. O Joelson diz, sim, em um mundo cada vez mais globalizado, estar bem informado pode nos ajudar a tomar decisões corretas. Obrigado, Joelson. Tem opinião aqui do Valdeli, de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Precisamos de informação. É com ela que mentalizamos sobre o país, estado e município e o mundo. A informação faz parte de nossas vidas. É a opinião, então, do Valdeli. Obrigada pela participação. Faça como ele, então. Siga colaborando com a gente. Vote na nossa enquete e compartilhe também o que você pensa pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp. Ao longo da nossa programação, até a segunda edição, mais interatividade aqui na nossa tela. Clébio? Isso aí, Lidiane. Como informação é o nosso mote, agora tem uma que é curiosidade para você. Escavações revelaram que o cachorro mais antigo do Brasil era gaúcho.
Segundo os pesquisadores do Reino Unido que fizeram esse levantamento, o cão mais antigo aqui do Brasil vivia às margens da Lagoa dos Patos, que fica a cerca de 120 quilômetros de Porto Alegre. Ele foi um cachorro de tamanho médio, tem a foto aí para você ter uma ideia. Se alimentava de peixes e teria existido 2.000 anos antes da chegada dos portugueses aqui às nossas terras. Você está vendo o tamanho desse cachorro aí? E interessante essa notícia, hein, Lidiane? Interessante, sim, uma mistura de pitbull com doberman, enfim. Mas é o ancestral, aí o cachorro mais antigo já encontrado e ele é gaúcho. Por falar em bicho, 16 pinguins foram devolvidos à natureza na praia do Moçambique, em Florianópolis. Os animais tinham sido recolhidos em várias praias de Santa Catarina. Eles estavam debilitados e passaram por uma reabilitação durante 2 meses. Antes de serem soltos, os pinguins receberam um microchip com informações de identificação. E agora uma última informação para você. Nós falamos agora há pouquinho a respeito da crise de segurança no Rio de Janeiro. E a respeito disso, a gente tem o secretário de Segurança Pública do Estado, José Mariano Beltrame, que anunciou também há poucos instantes que vai deixar o cargo após quase 10 anos à frente da pasta. Cléber, a saída está prevista para depois do segundo turno das eleições. Beltrame foi quem pediu demissão e seu substituto ainda não foi escolhido. A gente segue aqui acompanhando quem deve ficar nesta vaga. Com isso, a gente encerra aqui essa edição do Link Record News. Lembrando que você pode sugerir assuntos para o nosso jornal. Só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais, sempre com a hashtag Link Record News. Aproveite e acesse a nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. Lembrando que a segunda edição do Link Record News começa às 3 da tarde aqui na sua tela. Até logo mais. Boa tarde para você.